tem que entregar esses requerimentos para a vice-presidente. Nesse momento, eu recebo o requerimento da vereadora Arlete e passo para o primeiro secretário para que ele possa fazer a publicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Medeiros Neto, vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerda. Excelentíssima senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Medeiros Neto, vereadora Maria Aparecida Pereira dos Santos. Arlete da Rocha Oliveira Costa, brasileira, divorciada, advogada, exercendo o cargo eletivo de vereadora do município de Medeiros Neto, portadora da cédula de identidade RG 04 797 424 99, inscrita no CPF /MF sob o número 001.792.557-63, podendo ser encontrada na Praça da Liberdade, número 1, nesta cidade, Centro, CEP 45.960. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor a presente proposição na modalidade de representação, nos termos dos artigos 88, inciso 13, 101, 22 e 78, todo o regimento interno da Câmara Municipal de Medeiros Neto, RICMM C/C, artigo 24, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Medeiros Neto, em face de Sérgio Luciano da Silva Lacerda, vereador e presidente da Câmara Municipal de Medeiros Neto, filiado ao PPS, pelas razões de fato e direito a seguir aduzidas. Primeiro, da legitimidade do proponente. A subscritora é parlamentar eleita na cidade de Medeiros Neto e propõe a presente representação nos termos dos artigos 88, inciso 13, 101, 22 e 78, todos do regimento interno da Câmara Municipal de Medeiros Neto. RICMM, documento 02, C/C, artigo 24, inciso 4 da Lei Orgânica do Município de Medeiros Neto, documento 03. De acordo com os referidos diplomas legais que estabelece regras relativas e deveres, ética e decoro parlamentar no âmbito municipal, é assegurado o vereador propor a exposição escrita e circunstanciada consistente em representação sob prática de vereador de conduta violadora da ética e do decoro parlamentar. Para comprovar sua condição de munícipe e de vereadora, a subscritora junta seu comprovante de endereço, título de eleitor, comprovante de votação na última eleição e seu diploma de vereadora eleita. Documento 01. Dos fatos. Trata-se de representação proposta em face do senhor Sérgio Luciano da Silva Lacerda, em razão de condutas praticadas pelo referido edil, caracterizadas como infrações ao dever, à ética e ao decoro parlamentar, razão pela qual se quer a destituição do mesmo da presidência da Câmara Municipal de Medeiros Neto, nos termos do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal, obedecendo o rito contido no próprio regramento interno.
regimento interno, o qual deverá, em sede de processo, representação próprios, ensejar a perda do mandato eletivo do mesmo, conforme normatização prevista nos artigos 38, parágrafo 2, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica do Município, e 71, 2, parágrafo 1 do regimento interno desta augusta casa. Inúmeros são os fatos e infrações cometidas pelo senhor presidente dessa casa, o vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerna, que ensejam a incompatibilidade com o decoro parlamentar, agindo desidiosamente e ineficientemente, estando a desvirtuar-se e atuando de forma parcial, exorbitando de sua função, agindo sem a observância dos princípios que regem a administração pública, mais precisamente a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Infelizmente, o nobre edil não tem a mínima condição de continuar como presidente desta casa, visto que, além de quebrar o decoro parlamentar, vem agindo de forma incompetente, trazendo inúmeros prejuízos a esta Câmara. Para ilustrar melhor, o arrazoado acima, mister se faz alencar as condutas perpetradas pelo nobre vereador, a fim de que se tenha o correto juízo de valor a ser observado quando do julgamento da presente representação, garantindo ao colega vereador as benesses do contraditório e ampla defesa nos termos do artigo 78 do RICMMN. Passamos, neste momento, a destrinchar as condutas incompatíveis com o exercício da função de vereador. 1. Da ausência de decoro parlamentar. O vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerda, exorbitando suas prerrogativas, vem há tempos agredindo verbalmente seus pares, não só internamente, mas no decorrer das sessões ordinárias da Câmara Municipal. Como se isso não bastasse, agrediu fisicamente a vereadora Arlete da Rocha Oliveira Costa em seu gabinete, conforme consta nos termos de declarações da agredida e da testemunha acostado nessa inicial, documento 4. Isso após ser aconselhado acerca dos limites de gastos com pessoal e com consultorias, para que não sofresse nenhum tipo de prejuízo no futuro e que eu mesmo se atentasse para o disposto no quadro de detalhamento de despesas. QDD da Câmara, posto que o mesmo foi objeto de inúmeras reformas, modificações através de decreto legislativo de sua autoria. Nessa oportunidade, apresentamos um trecho de uma entrevista dada pela vereadora agredida a um site de notícias da região. Pelas contas que nós fizemos, eu e alguns vereadores, ele estava ultrapassando o limite. Eu fui dar um conselho para ele para rever as contas com o contador, advogado, para ele não sofrer nenhum tipo de prejuízo no futuro. E aí eu tentei explicar, ele ligou para a contadora dele, acho que ele, muito nervoso, dizendo que tinha fuxico, que a gente estava denegrindo a imagem dele, que ele é muito honesto, que eu e uma cambada de vereador propineiro estava querendo denegrir a imagem dele, que as contas dele é tudo certo, tudo certa. Aí ele ficou muito nervoso, começou a falar, começou a me desmoralizar e acabou me agredindo, acabou me empurrando do lado da mesa dele. Eu acabei caindo da cadeira e bati a cabeça na parede. Foi aí que Tairo entrou e o vereador Tairo não entrasse, talvez acontecia coisa pior. Contou a vereadora, emocionalmente abalada, ainda no leito do Hospital Municipal de Medeiros Neto, para onde foi socorrida por um colega parlamentar, publicado em 17/11/2017, às 1h22. Autor, Cessé Guimas, site Medeiros Dia a Dia. Ora, nobres colegas, o que se verifica aqui é o desequilíbrio
exacerbado do senhor presidente, que por inúmeras vezes, prevalecendo-se do cargo que exerce, vem cometendo irregularidades e praticando condutas incompatíveis com a função, desrespeitando seus pares, agindo à margem da lei e transgredindo a civilidade, querendo retornar de imediato aos tempos das cavernas, onde o respeito era imposto e não conquistado. Conforme faz provas, os documentos em anexos inúmeros foram os fatos que tornam-se agressões morais para com seus pares. Circula pelas redes sociais e WhatsApp um vídeo que mostra um pouco da arrogância, desequilíbrio e ausência de decoro no exercício da função de vereador, documento 05. O indecoroso vereador chega ao ponto de dizer que uma das vereadoras da casa esquecera a cangaia em casa, noutras palavras, chamando de burra. Para provar o ora exposto, junta-se os documentos em anexo. 2. Dos atos funcionais ilegais, desidiosos, ineficientes, desvirtuosos e exorbitantes. 2.1. Da inobservância ao princípio da segregação de funções administrativas. O que é, afinal, o princípio da degregação de funções? Tentaremos, de forma mais simples e sucinta, expor e explicar tal princípio para os nobres edis. Trata-se de um termo originado nos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência da administração pública, previsto no caput do artigo 37 do texto da Constituição da República de 1988. É um dos métodos que visa a redução de riscos deliberado ou proposital, quando o exercício de funções administrativas se mostram potencialmente conflitantes em sua cadeia produtiva de suas informações, capazes de interferir nas tomadas de decisões. É necessária, portanto, a separação das funções a serem executadas quando se apresentarem antagônicas, isto é, se exercidas cumulativamente forem capazes de interferir na produção das informações ou dos serviços. Nota-se que a segregação de funções é princípio básico e primordial de um sistema de controle interno, estruturado na separação de funções, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, contabilização e controle das operações. É comum encontrar nas leis ou resoluções que criaram o sistema de controle interno das câmaras municipais esses impedimentos para o servidor que atua na área. A. Tiver sofrido penalização administrativa civil ou penal transitada em julgado. B. Realize atividade político-partidário. E C. Exerça a concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional. Porém, acrescemos ainda outros impedimentos por segregação de função que poderão advir sobre a atuação no controle interno com acúmulo de função, como, por exemplo, D. A. Contador, B. Vereador, C. Jurídico, D. Tesouraria, E. Chefias ou comando. E de mesma forma, temos que o controlador interno não poderá participar de comissões ou outras funções de confiança que sejam incompatíveis com a atribuição precípua da fiscalização que ele exerce. Especificamente na área da controladoria interna desta casa, onde encontra-se o desrespeito ao princípio acima vergastado, entendemos que o controlador deve ser exercido também sobre as demonstrações de forma prévia, concomitante e subsequente. Neste caso, a segregação de funções aplicada no setor de controle interno dificulta a manipulação de resultados, ocultação de dados e intenção de valores fictícios ou de prestações de interesses de grupos ou pessoas, especificamente
gestores, ordenadores e controladores. Note-se que é exatamente o que vem acontecendo ao longo do período em que o representante vem exercendo a presidência desta casa, o senhor Rangel Mendes dos Santos, nomeado como controlador da Câmara Municipal de Medeiros Neto, exerce ainda a função de presidente da Comissão Permanente de Licitação, CPL. Além de pertencer à Comissão de Conferência de Caixa, Comissão de Patrimônio e Inventário e ainda fazer as vezes de pregoeiro da Câmara Municipal, conforme consta do aviso de licitação do pregão presencial 001-2018, datado de 8/1/2018, acostado a esta representação documento 06. Existe, no caso, em tela, a inversão do que preza o referido princípio, uma verdadeira facilidade à manipulação de resultados, ocultação de dados, inserção de valores fictícios e latente, mostra de atendimento e interesses de grupos ou pessoas, especialmente gestor, administrador de augusta casa, posto que quem exerce ou exercia o controle interno desta casa foi nomeado pelo senhor presidente, ora representado sem o mínimo de critério objetivo, apenas por ser seu conhecido filho de uma de suas funcionárias. Fato este que soa a nossos ouvidos como uma maneira sordida de ter o controle interno da Câmara Municipal em seu poder, por exercer não só o poder hierárquico dentro das dependências da Câmara Municipal, mas ao longo de sua vida cotidiana. Ademais, e em linhas gerais, se pelo princípio da segregação tem-se a exigência da separação entre as atribuições que se apresentam conflitantes no alcance de determinada utilidade de uma função, não é aconselhável que determinado servidor ou seção administrativa participe ou controle todas as fases relacionadas à contabilização de uma despesa pública, por exemplo. Nessa construção de ideias, destaca-se a definição do termo segregação de funções, utilizada pelo Tribunal de Contas da União, conforme a portaria número 63/96, de 27/2/96, que aprova o Manual de Auditoria do TCU, glossário, como segregação de funções é princípio básico do sistema de controle interno, que consiste na separação de funções, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. Também nessa esteira, o Conselho Federal de Contabilidade alerta, quando da aplicação do princípio da prudência contábil, que não deve levar a excessos ou a situações classificáveis como manipulação de resultado, ocultação de passivos, super ou subavaliação de ativos. Pelo contrário, em consonância com os princípios constitucionais da administração pública, deve constituir garantia de inexistência de valores fictícios de interesses de grupos ou pessoas, especialmente gestores, ordenadores e controladores. Como demonstrado, deve-se respeitar os momentos da produção de informações relacionadas como a autorização, a aprovação, a execução, a contabilização e o controle das operações. Nenhum setor ou servidor com poderes e atribuições de controle interno deve executar tarefas que, posteriormente, sobre elas terá que emitir parecer. Na realização da despesa pública, inclui-se as fases do empenho, da liquidação e do pagamento, conforme disposto nos artigos 58, 63 e 64 da Lei nº 4.320/64. E assim, para cada uma, representa uma tomada de decisão, devendo ser executada por pessoas e setores independentes e excludentes, para que os controles possam ser mais eficientes. Aqui não se permite confundir o ato do empenho
com a simples emissão de uma nota de empenho, pois enquanto o primeiro refere-se a uma das fases da despesa pública, artigo 58 da Lei número 4.320/67, a segunda trata-se de um documento produzido para demonstrar o registro contábil desta despesa, artigo 61. Um controlador interno, por exemplo, não deverá emitir parecer opinativo de auditoria sobre atos e fatos administrativos, se anteriormente foi o agente responsável por sua aplicação ou implementação, bem como sobre relatórios por ele produzidos, pois estaria participando na execução, na emissão e nos registros e, posteriormente, opinando sobre os mesmos. Pelas mesmas razões, deverá não aceitar a participação no órgão ou na comissão permanente de licitação, que deverá ser composta de servidores autônomos na estrutura administrativa, de forma a desenvolver ações inerentes à fiscalização, controle e ainda monitoramento de todas as demais áreas administrativas em parceria com o órgão fiscalizado, possibilitando os ajustes e correções em tempo hábil, objetivando a regularidade dos gastos públicos. Por tais motivos, não se concede que no setor de controle interno sejam centralizadas todas as informações ou todos os processos de decisão, principalmente se não pertinentes a essa área, fato costumeiro encontrado em pequenos municípios e em pequenas câmaras, como é o nosso caso. Não é aconselhável que a Controladoria Interna, a Comissão Permanente de Licitação, bem como as demais comissões de fiscalização e controle, sejam realizados cumulativamente por um mesmo profissional, que não possibilitar a manipulação de atos e fatos que possam encobrir fraudes que interfiram nos resultados. Poderíamos citar muitos outros exemplos de ações que, se exercidas de forma cumulativa por determinados setores da administração pública, comprometem o princípio da segregação de funções, mas deixaremos para outra ocasião. Como se verifica, é necessário segregar funções e, consequentemente, pessoas nos casos em que possam existir cumplicidade e concretização de fraude. Na hipótese de existência de conluios, o planejamento de ações de controles deve ser inserido com rapidez e austeridade, evitando-se que duas ou mais pessoas estejam envolvidas, diminuindo, nessa forma, a possibilidade de conspirações e práticas atentatórias à administração pública. É preciso entender que jamais se pode distanciar do consagrado princípio básico da segregação de funções quando da execução de qualquer função administrativa, entre elas a Controladoria Interna e Comissão Permanente de Licitação, e responsabilidade pela condução dos pregões deflagrados pela Câmara Municipal. Lembrando-se que tal princípio é derivado dos já consagrados princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência da administração pública, previsto no caput do artigo 37 do texto da nossa Carta Magna. Agindo dessa maneira, o ora representado feriu os princípios brasileiros que regem a administração pública, cometendo assim atos de improbidade administrativa, que devem ser coibidos e empurgados do âmbito da administração pública. O monopólio, os interesses escusos e pessoais devem dar lugar a uma administração transparente e inteligente, motivo pelos quais tais atos devem ser investigados e, se concluídos como tidos como crime de improbidade administrativa, devem ser punidos com todos os rigores da lei. 2.2. Da ilegalidade da formação da Comissão Permanente de Licitação e da consequente irregularidade de todos os atos por ela deflagrados. Segundo o artigo 51 da Lei número 8666/93, a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento
e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Destacamos: do referido disposto, se depreende que pelo menos 2/3 dos integrantes da comissão de licitação devem integrar os quadros permanentes da administração. Desde logo, se excluem dessa definição servidores contratados por prazo determinado na forma do artigo 37, inciso 9, da Constituição da República, servidores cedidos de outras entidades e servidores terceiros estranhos aos quadros da administração. Dessa forma, estariam servidores efetivos e servidores exclusivamente ocupantes de cargo em comissões, os quais pertencem aos quadros permanentes da entidade e, por decorrência lógica, poderiam ser convocados para fins de compor o mínimo exigido de 2/3 de integrantes da comissão de licitação exigido no artigo 51. Todavia, não é esse o entendimento majoritário acerca da questão. Isso porque, em que pese os servidores ocupantes de cargo em comissão pertencerem aos quadros permanentes, esses possuem vínculo precário com a administração. Vale dizer, estão sujeitos a livre nomeação e exoneração. Assim, tais servidores estariam mais sujeitos a pressões externas e outras ameaças, levando-os a tomar esta ou aquela decisão. Ao que parece, o que a lei pretende ao exigir servidores do quadro permanente é blindar a comissão de licitação contra forças externas que possam influir na tomada de decisões. Para isso, faz-se necessário que pelo menos 2/3 da comissão seja integrada por servidores efetivos estáveis. Ao observarmos a nomeação da comissão permanente de licitação desta augusta casa, percebemos a desídia e a falta de comprometimento, além da ausência de conhecimento, ou quem sabe, de uma forma matreira de querer que supostas forças externas possam influir na tomada de decisões no âmbito dos processos licitatórios. A irregularidade é patente, uma porque não foram observados os critérios elencados na legislação vigente, outra porque dentro dessa inobservância, como já mencionado nesta representação, o senhor Sérgio Luciano, presidente desta casa, nomeou como presidente da comissão em questão o já nomeado controlador interno, o senhor Rangel Mendes dos Santos, o seu protegido, ferindo de morte o princípio básico da segregação de funções, além de não observar a moralidade e a probidade administrativa. Assim, nos termos da Lei Federal número 8.666/93, a comissão de licitação jamais poderá ser constituída por 3 servidores não estáveis, detentores de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, a teor do disposto no artigo 51. Artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão julgadas por comissão permanente ou especial de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsável pela licitação. Podemos concluir que a falta de regulamentação municipal específica, o que há no caso concreto, aplicar-se-á o artigo 51 da Lei número 8.666/93, a hipótese vertente que proíbe expressamente que a comissão de licitação seja composta integralmente por servidores não estáveis. Nesta esteira de raciocínio, a composição da comissão de licitação por 3 servidores não permanentes ao quadro permanente da Câmara será manifestamente ilegal.
ainda mais quando existe, dentro da Comissão Permanente de Licitação, um agente público nomeado para a função de controle, a saber, o controlador interno da Câmara. É um absurdo, sem precedentes, e olha que não adentramos aqui no mérito da qualificação dos membros que fazem parte da referida comissão, o que faremos a seguir por amor ao debate. Tamanha a responsabilidade e importância das funções desempenhadas pelos membros das comissões de licitação, é que devem ser indicados para o desempenho dessas atividades agentes públicos qualificados, integrados aos quadros da administração e que detenham, ao menos, ciência da legislação que disciplina a licitação e seu processamento, assim como entendimento técnico básico que permita avaliar e julgar com segurança os documentos e propostas apresentados, não sendo preciso, contudo, que tenham conhecimento específico sobre todos os objetos das contratações. Massal Justen Filho bem explica a questão, destacando o seguinte: é necessário que os membros da comissão tenham habilitação específica para apreciar as propostas efetivadas. É desejável e usual que ao menos um dos integrantes tenha um conhecimento jurídico que lhe permita adequar os atos praticados aos dispositivos norteadores da licitação. Isso, porém, não é obrigatório. Não se concebe, contudo, a absoluta ausência da capacitação técnica dos membros da comissão quando o objetivo licitado envolver requisitos específicos ou especiais. Ainda quando os membros da comissão não necessitem ser especialistas, é necessário que detenham conhecimentos técnicos científicos compatíveis com as regras e exigências previstas no ato convocatório. Em suma, não se admite, por exemplo, que a comissão de licitação para a construção de uma hidrelétrica seja integrada por nutricionistas. Se a administração impõe exigências técnicas aos interessados, não pode invocar sua discricionariedade para nomear a comissão destituída de condições para apreciar o preenchimento de tais requisitos. O agente que não está técnica, científica e profissionalmente habilitado para emitir juízo acerca de certo assunto, não pode integrar comissão de licitação que tenha atribuição de apreciar propostas naquela área. No mesmo sentido, Márcio Pestana elucida: todos eles, membros da comissão, entretanto, deverão reunir qualificação mínima necessária para ali constarem, seja por alguns deles possuírem conhecimentos jurídicos, os quais são costumeiramente úteis e, por que não dizer necessários, a qualquer certame licitatório, seja por deterem conhecimentos específicos no segmento licitado, notadamente no ponto nas situações em que a comissão for instalada em regime especial em razão da especificidade do objeto. A qualificação muito auxilia ao exame dos documentos de propostas, imprimindo dinâmica e contribuindo com eficácia na obediência aos princípios licitatórios, grifou-se. Inclusive, a autoridade competente que designa agente destituído de capacidade ou aptidão para desempenhar as atribuições da comissão de licitação ou que negligencia em prover os meios e recursos necessários para tanto poder vir a responder por culpa, elegendo e vigilando. Nesta linha, cita-se como, por exemplo, os acordões 2673/2009, 319/2010, 839/2011, 1181/2012 e 2818/2015, todos do plenário do TCU, e ainda a seguinte decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ementa recurso ordinário, prefeito municipal
insurgência contra imputação de multa, procedimento licitatório, irregularidades. 1. Responsabilização subjetiva do gestor público. Culpa em elegendo e culpa em vigilando. 2. Homologação de certame. Aprovação dos atos praticados. 3. Recurso improvido, manutenção da multa aplicada. O gestor público pode e deve ser responsabilizado subjetivamente pelos atos praticados pela comissão de licitação, uma vez que concorre para as irregularidades por culpa em elegendo e ao homologar o certame por culpa em vigilando, ratificando os procedimentos adotados. Não estamos aqui para julgar os atuais membros da Comissão Permanente de Licitação, para questionar seus interesses, suas habilidades ou seus conhecimentos. Estamos aqui para questionar a falta de percepção legal do presidente desta casa, que deverá ser responsabilizado pela inobservância dos preceitos legais que regem a matéria. Ao longo do ano de 2017, foram deflagrados apenas 3 processos licitatórios, sendo 2 cartas convites e 1 pregão presencial. O resto das contratações resumiram-se a dispensas e inexigibilidades de licitações, consubstanciando-se numa enorme fuga aos processos licitatórios que deveriam, ao longo de tempo, serem deflagrados, obedecendo a seus critérios e planejamento do Legislativo. Não debateremos, a menos nesse primeiro momento, sobre a legalidade ou não das deflagrações das dispensas e inexigibilidades de licitações à luz da Lei 8.666/93, para tanto, em tópico específico em nosso pedido a ser deliberado. Mais à frente, poderemos a autoridade competente que encaminhe cópia desse expediente ao Ministério Público Estadual para que, caso ache necessário, tome as providências cabíveis. Sem mais delongas, passaremos em tópico próprio a elencar algumas irregularidades dentro dos processos deflagrados pela Comissão Permanente de Licitação. 2.3. Das irregularidades propriamente ditas dos processos deflagrados pela CPL. Por uma questão de didática, passaremos ao enfrentamento das irregularidades observadas junto ao processo, procedimentos apontados uma a uma, processo por processo, se não vejamos. 2.3.1 das licitações. Pregão presencial 001/2017, documento 07. Irregularidade na portaria 006/2017, que nomeia pregoeiro e comissão de apoio. Irregularidades em pelo menos 2 cotações que apresentaram datas divergentes entre a sua assinatura e a sua confecção, a saber, 13/2/2017, assinatura, 27/4/2017, confecção. Além de serem idênticas entre si, modificando-se apenas os seus valores finais, o que deixa muitas dúvidas sobre a sua veracidade. A ausência de minuta do edital e projeto básico para parecer prévio e autorização da autoridade competente. Prazo exíguo entre a deflagração e término do processo administrativo com a confecção do presente edital, apenas um dia, a saber, 13 de fevereiro de 2017. Irregularidade na procuração da senhora Lindaci, que apesar de ter sido datada em 23/2/2017, tem seu reconhecimento de firma apenas no dia 10/3/2017, no tabelionato de Teixeira de Freitas, ou seja, posteriormente à realização do certame. Emissão do cartão de CNPJ após a realização do certame, a saber, 24/3/2017. Irregularidade na emissão do parecer do controle interno, sendo que o mesmo parece como membro de equipe de apoio,
participando diretamente na realização do certame, não exercendo apenas o seu mister de controle, mas participando ativamente de todos os atos do pregão. Carta convite 001/2017, documento 08. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de minuta do edital e projeto básico para parecer prévio e autorização da autoridade competente. Prazo exíguo entre a deflagração e término do processo administrativo com a confecção do presente edital. Apenas um dia, a saber, 9 de janeiro de 2017. A ausência de cotações prévias que justifiquem os preços para a realização dos serviços. A ausência de uma terceira licitante, ferindo o disposto no artigo 22, inciso 3º da Lei 8.666/93, sem a mínima justificativa para irregularidade. A ausência de parecer do controle interno. C. Carta convite 2 de 2017, documento 09. Irregularidade na portaria 005/2007, que nomeia comissão permanente de licitação. Prazo exíguo entre a deflagração e o término do processo administrativo com a confecção do presente edital. Apenas um dia, a saber, 1º de março de 2017. A ausência de algumas assinaturas no presente processo. A ausência de minuta do edital e projeto básico para parecer prévia autorização da autoridade competente. A ausência de publicação ou prova de publicação do edital, ainda que de forma resumida. Irregularidade na emissão do parecer do controle interno, sendo que o mesmo aparece como presidente da CPL, participando diretamente na realização do certame, não exercendo apenas o seu mister de controle, mas presidindo e participando ativamente de todos os atos do convite. 2.3.2 das dispensas de licitações. Dispensa 001/2017, documento número 10. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. A ausência de cotações prévias que justifiquem os preços para a realização dos serviços. A ausência de termo referência. Notada fuga de licitação que, apesar de encontrar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis, por ser uma prestação de serviço contínua e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado o competente processo licitatório. Dispensa 002/2017, documento 11. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. A ausência de termo referência. Notada fuga da licitação que, apesar de contratar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis por ser uma prestação de serviço contínuo e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado o competente processo licitatório. A ausência de parecer do controle interno. C. Dispensa 003/2017, documento 12. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. A ausência de várias assinaturas do processo administrativo. A ausência de cotações prévias que justifiquem os preços para a realização do serviço. Notada a fuga da licitação que, apesar de encontrar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis, por ser uma prestação de serviço contínuo e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado e competente processo licitatório. A ausência de parecer do controle interno. A ausência da prova de publicação do extrato da referida dispensa. D. Dispensa 004/2017, documento 13. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de cotações prévias que justifiquem os preços para a realização dos serviços. Ausência do termo referencia. Notada a fuga da licitação que, apesar de encontrar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis, por ser uma prestação de serviço contínua e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado e competente processo licitatório. A ausência de parecer do controle interno.
Dispensa 005/2017, documento 14. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de cotações prévias que justifiquem os preços para a realização dos serviços. Ausência de termo referencia. Notada fuga de licitação que, apesar de encontrar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis, por ser uma prestação de serviço contínuo e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado e competente processo licitatório. Ausência de parecer do controle interno. Dispensa 006/2017, documento 15. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de cotações prévias que justifiquem os preços para a realização dos serviços. Ausência de termo referencia. Ausência de proposta da escolhida para a contratação. Defeito de parecer do controle interno. Dispensa 007/2017, documento 16. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Irregularidades nas cotações prévias, incongruências entre o quantitativo real, ausência de termo referência, notada fuga de licitação que, apesar de encontrar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis, por ser uma prestação de serviços contínua e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado o competente processo licitatório. Defeito no parecer do controle interno. Dispensa 008/2017, documento 17. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de cotações prévias que justifiquem os preços para a realização dos serviços. Ausência de termo referência. Notada fuga de licitação que, apesar de encontrar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis, por ser uma prestação de serviços contínua e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado o competente processo licitatório. Defeito no parecer do controle interno. Dispensa 009/2017, documento 18. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de cotações prévias que justificam os preços para a realização dos serviços. Ausência de termo referência. Notada fuga da licitação que, apesar de encontrar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis, por ser uma prestação de serviço contínuo e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado o competente processo licitatório. Defeito no parecer do controle interno. Dispensa 010/2017, documento 19. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de cotações prévias que justifiquem os preços para a realização dos serviços. Ausência de termo referência. Notada fuga de licitação que, apesar de encontrar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis, por ser uma prestação de serviço contínua e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado o competente processo licitatório. Defeito no parecer do controle interno. Dispensa 011/2017, documento 20. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de cotações prévias que justificam os preços para a realização do serviço. Ausência de assinatura, carimbo na proposta do licitante. Ausência de termo referência. Defeito no parecer do controle interno. Dispensa 012/2017, documento 21. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de termo referência, divergência entre o valor da cotação do vencedor e o valor efetivamente contratado. Ausência de proposta de preços do escolhido para contratação. Notada fuga da licitação que, apesar de encontrar-se com os valores dentro dos limites dispensáveis, por ser uma prestação de serviço contínua e não uma compra direta e não parcelada, deveria ser deflagrado
o competente processo licitatório. Defeito no parecer do controle interno. M. Dispensa 013/2017. Irregularidade /2017, documento 22. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de cotações prévias que justifiquem os preços para a realização dos serviços. Ausência de termo referência. Defeito no parecer do controle interno. 2.3.3 das inegibilidades de licitações. A. Inegibilidade 001/2017, documento 23, irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de termo referência, ausência de justificativa pela escolha do procedimento adotado. Defeito no parecer do controle interno. B. Inegibilidade 002/2017, documento 24. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de termo referência, ausência de justificativa pela escolha do procedimento adotado, ausência do parecer do controle interno. C. Inegibilidade 003/2017, documento 25. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de termo referência, ausência de justificativa pela escolha do procedimento adotado, ausência do parecer do controle interno. D. Inegibilidade 004/2017, documento 26. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de termo referência, ausência de proposta de preços do escolhido para a contratação. Ausência de justificativa pela escolha do procedimento adotado. Ausência do parecer do controle interno. E. Inegibilidade 005/2017, documento 26. Irregularidade na portaria 005/2017, que nomeia comissão permanente de licitação. Ausência de termo referência, ausência de justificativa pela escolha do procedimento adotado. Ausência do parecer do controle interno. 2.4. Da impossibilidade de gratificação por desempenho de função concedida a servidor sem um devido processo administrativo. Ao servidor ocupante de cargo efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão, é devida gratificação pelo seu exercício, o que seria, neste caso, uma espécie de incentivo à realização e desempenho em tais funções concedidas ao servidor pela administração pública. Entretanto, o artigo 37 da Constituição Federal impõe à administração o fiel atendimento ao princípio da legalidade, assim definido pelo inexcedível L. Lopes Meireles. A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar civil e criminal, como o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. As leis administrativas são normalmente de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contém verdadeiros poderes, deveres irrelegáveis pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe.
Tais poderes conferidos à administração pública para serem utilizados em benefício da coletividade não podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador, sem ofensa ao bem comum, o que é o supremo e único objetivo de toda ação administrativa. Já de tal exame, percebe-se que sem a prévia existência de norma não pode a administração pagar uma gratificação que, a rigor, não existe, de qualquer seja o seu servidor. Com efeito, a gratificação por desempenho de função se destina aos funcionários que forem atribuídos em cargos especiais definidos em lei ou regulamento, a teor do que dispõe o artigo 123 da Lei nº 94/79. Note-se ainda que, hoje, por força da nova redação dos artigos 51, inciso 4 e artigo 52, inciso 15 da Constituição Federal, a remuneração nas casas legislativas deverá ser matéria de lei stricto sensu, assim sem a prévia existência de lei ou sem a mínima deflagração de um processo administrativo competente. Não há que se falar em gratificação por desempenho de função a servidor público do Legislativo Municipal. Ademais, gratificação por desempenho de função no âmbito da administração pública somente será concedida por meio de lei formal, podendo assim a administração pública instituir gratificações especiais. No caso específico das câmaras municipais, é pertinente evidenciar que, em se tratando de parcela remuneratória, como se apresenta a hipótese de instituição de gratificações especiais, devem ser considerados os seguintes fatores limitantes e condicionantes: a observância dos requisitos incertos nos incisos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. B. Observância dos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, -LRF. C. Observância dos limites de despesas com o pessoal dos legislativos municipais conforme disposição da linha A do inciso 3º do artigo 20, C/C, incisos do parágrafo único do artigo 22 da LRF. D. Observância do limite de gastos total dos legislativos municipais consignado no caput do artigo 29-A da CF/88. E. Observância do limite de despesa com folha de pagamentos dos legislativos municipais previsto no parágrafo 1º do artigo 29-A da CF/8810. No caso, em tela, percebemos que o senhor vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerda, presidente desta Casa Legislativa, ao longo do ano de 2017, vê acrescentando ao salário base do servidor Walter Souza de Menezes uma gratificação por desempenho de função, documento 28. Ocorre que, ao analisarmos os atos administrativos do senhor presidente, não evidenciamos nenhum procedimento que justifique tal benesse. A Câmara Municipal de Medeiros Neto não tem nenhum carro de sua propriedade para uso exclusivo da casa. Não foi deflagrado nenhum processo licitatório para locação de veículos. Por esse motivo, não foi também deflagrado nenhum processo licitatório para aquisição de combustível em geral. Analisando esses aspectos, qual a legalidade da concessão de qualquer tipo de gratificação por desempenho de função a um motorista? Seria até passível de compreensão se esta Casa Legislativa tivesse algum veículo de uso exclusivo seu, ou se tal servidor estivesse em desvio de função, desempenhando outro papel junto a esta Casa Legislativa. Papel este que, diga-se de passagem, deveria estar sendo desempenhado com importância para o desenvolvimento regular do andamento da Câmara Municipal. A nosso ver,
o ora representado vem agindo à margem da lei, praticando atos em detrimento aos princípios brasileiros que norteiam a administração pública. A ausência de observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dão conta de que o vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerda não tem mais condições de exercer a presidência desta angústia casa, motivos pelos quais veio a acalhar o presente pedido de destituição do mesmo da mesa diretora desta edilidade. 3. Do direito. O parlamentar denunciado como civil dos fatos acima descritos e das provas sobejamente juntadas à presente representação, quebrou o decoro parlamentar em razão de sua conduta ante aos fatos narrados nessa exordial, em especial no que tange ao disposto no regimento desta casa, praticar ofensas físicas e morais contra a senhora vereadora Arlete da Rocha Oliveira Costa, atentando contra sua dignidade e praticando condutas tipificadas como crime, agindo desidiosamente e ineficientemente, estando a desvirtuar-se e atuando de forma parcial, exorbitando de sua função, agindo sem a observância dos princípios que regem a administração pública, mais precisamente a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerda descumpriu preceitos impostos pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, Regimento Interno e normas referentes à ética e ao decoro. O cumprimento desses diplomas legais é dever do parlamentar, não faculdade. Os fatos narrados acima, imputados ao vereador Serjão, são graves e configura-se como lesão à ética e decoro parlamentar. O que nós temos das disposições constantes da Lei Orgânica do Município, Regimento Interno na Câmara Municipal, o que pode ensejar não só a sua destituição da mesa diretora, mas a perda do mandato do vereador. O RICMMN, entre outras regras, em nosso ordenamento jurídico, tipifica como quebra de decoro parlamentar, dentre outras, a prática de ofensas físicas e morais perpetradas pelo vereador contra qualquer pessoa, o que é o caso, ora em tela, como fica patente a partir das provas inclusas. No mesmo sentido, fere o decoro, desrespeitar a dignidade dos cidadãos e praticar irregularidades tipificadas como crime. 4. Do pedido. Por tudo o que foi exposto, requer a, com base nas razões de fato e de direito, que a presente representação seja admitida nos termos do artigo 22 do RICMMN, processada perante o plenário da Câmara e, ao final, seja o vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerda responsabilizado nos termos regimentais, aplicando-se a sua destituição da mesa diretora, consequentemente, da presidência da Câmara Municipal de Medeiros Neto, garantindo ao mesmo, no que couber, o devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa nos termos regimentais. B. Seja encaminhada cópia deste expediente para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, TCM, órgão de controle externo dos atos desta Casa Legislativa, para que, caso ache necessário, seja encaminhado para o gabinete do conselheiro que julgará as regularidades das contas do nobre vereador no exercício de 2017. C. Seja também encaminhada cópia da presente representação ao Ministério Público Estadual para que tome como base tal expediente para instauração de um possível inquérito civil para investigação de fatos supostamente tidos como crime de improbidade administrativa. Nestes termos, pede deferimento Medeiros Neto, 23 de fevereiro de 2017. Arlete da Rocha Oliveira Costa, vereadora.
Nesse momento, eu dou recebimento do requerimento da vereadora Arlete e e dou um prazo para que o senhor Sérgio Lacerda, de 15 dias, para que ele possa apresentar a sua defesa, não podendo usar o jurídico desta casa.